Pede para ela. Ela que fez. Vamos lá? Ó, Melinha, um companheiro, irmão, quer um autógrafo do seu trabalho. Eu também depois faço uma dedicatória. Ó, vamos falar do estudante de geologia Onestino Monteiro Guimarães, da Universidade de Brasília. Grande camarada Onestino Monteiro Guimarães. São Paulo, 26 de fevereiro de 2013. Auditório Teotônio Vilela. Na 12ª audiência pública da Comissão da Verdade, Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 26 de fevereiro de 2013, às 16 horas, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, a oitiva de depoimento sobre Onestino Monteiro Guimarães, desaparecido em outubro de 73. Esclarecer que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público, em contraposição à disposição da Nacional de fazer audiências fechadas. A Comissão da Verdade não pertence a um grupo de especialistas, mas é o produto da luta de todo o povo brasileiro. As depoentes desse processo do Onestino serão a Maria Elizabeth Barbosa de Almeida, amiga de Onestino, que escreveu um livro sobre ele, e Cláudio Antônio de Almeida, amigo de Onestino e membro da Comissão da Verdade da UNB. Para ler o memorial, nosso companheiro Ricardo Coma. Onestino Monteiro Guimarães, desaparecido em 10 de outubro de 1973. Nasceu no dia 28 de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, Brasil. Pertencia à Ação Popular Marxista-Leninista, APML. Dados biográficos. Nasceu em 28 de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, filho de Benedito Monteiro Guimarães e Maria Rosa Leite Monteiro Guimarães. Desaparecido em 10 de outubro de 1973. Era casado com Isaura Botelho Guimarães, com quem teve uma filha, Juliana. Sua família mudou-se para Brasília em 1960, quando foi inaugurada a nova capital da República. Na cidade fez a 4ª série ginasial no Colégio Elefante Branco e concluiu o colegial no Centro Integrado de Ensino Médio. Começou a atuar no movimento estudantil ainda como secundarista. Foi um estudante brilhante, passou em primeiro lugar geral no vestibular para o curso de Geologia de 1964 da Universidade de Brasília, quando tinha 17 anos. Foi presidente do Diretório Acadêmico de Geologia e, durante uma de suas prisões, mesmo não sendo candidato, foi eleito presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, FEUB. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 29 de agosto de 1968, ocorreu a invasão do campus da Universidade de Brasília e Onestino foi preso sob intensa pancadaria junto com muitos outros estudantes. Ao sair da prisão e com a edição do AI-5, Onestino foi obrigado a deixar a universidade quando cursava o último semestre e viver na clandestinidade. A mãe de Onestino, Maria Rosa, diz que naquela época sua casa foi invadida diversas vezes por policiais, sob pretexto de o procurarem. Em uma dessas invasões, seu irmão, Norton, com 18 anos, foi levado ao DOPS e depois ao Pelotão de Investigações Criminais do Exército, para dar informações sobre o paradeiro de Onestino. Por essa época, seu pai, que passara a noite sem dormir, acabou dormindo ao volante, vindo a falecer em 17 de dezembro de 1968. Durante o período de clandestinidade, sempre manteve contato com sua mãe por meio de encontros sigilosos. Onestino foi eleito presidente da UNE depois do frustrado 30º Congresso em Ibiúna, São Paulo, e da prisão do líder estudantil Jean-Marc Van der Weyde. O presidente anterior, 3 dias antes da edição do AI-5, saiu de Brasília e foi para Goiânia. Entre 1968 e 1972, Onestino viveu em São Paulo, exercendo clandestinamente a função de presidente da UNE e atuando como dirigente da AP, Ação Popular. No fim de 1972, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi preso em 10 de outubro de 1973. Depois disso, nunca mais foi visto.
Supõe-se que tenha sido transferido para o pelotão de investigações criminais de Brasília, onde sua mãe foi autorizada a visitá-lo no Natal desse ano. No entanto, no dia da visita, foi avisada que seu filho não estava ali. Seu desaparecimento foi denunciado pelos presos políticos de São Paulo em documento datado de 23 de outubro de 1975, encontrado nos arquivos do DOPS de São Paulo. Antes da sua última prisão, Onestino escreveu o seu Mandato de Segurança Popular, documento nunca concluído em que visava prevenir seu possível desaparecimento. Nele dizia aos companheiros, abre aspas, a minha situação é de uma vida na clandestinidade forçada há quase 5 anos. Neste tempo, sofri vários processos, alguns já julgados. O resultado desses julgamentos marca com clareza o particular ódio e a tenaz perseguição da qual sou objeto. Nada menos de 25 anos em 5 processos. Todos eles, menos um, referentes à minha participação nas lutas estudantis de 1968. Sem maiores provas, sem maiores critérios, estas condenações são algumas das centenas de exemplos a que se viu reduzida a justiça em nosso país. É certo que a justiça, sendo um instrumento de classe, nunca foi exemplo de isenção e imparcialidade, mas é certo também que nunca chegou a tal grau de distorção, a começar da criação dos tribunais de exceção, os tribunais militares. Depois da brutalidade das prisões e as maiores violências nas fases dos interrogatórios, onde as confissões forçadas, arrancadas, são obtidas à custa de cruéis torturas como regra e de dezenas de mortes como resultado. Daí o porquê de não me entregar. Não reconheço nem posso reconhecer como justiça o grau de distorção a que se chegou neste terreno. A justiça a que recorro é a consciência democrática de nosso povo e dos povos de todo o mundo. Fecha aspas. Providências tomadas por seus familiares. Sua mãe percorreu quartéis, gabinetes de generais e de ministros de Estado sem conseguir nenhuma informação. No Natal de 1973, disseram-lhe que poderia visitar Onestino no pelotão de investigações criminais de Brasília. Mas lá chegando, disseram que o mesmo não se encontrava preso naquele local. Segundo o depoimento de sua mãe, de 22 de dezembro de 1982, um dia, em 13 de dezembro de 1973, recebi em minha casa um bilhete lacônico. Seu filho foi internado no Hospital do Rio, em seguida, no mesmo teor, um telegrama trazendo a data, isto é, o mesmo texto com a data de 10 de dezembro de 1973. Não tive dúvida. Fui imediatamente tomar todas as medidas possíveis, pois sabia que a nova prisão teria ocorrido. Busquei Onestino desesperadamente por longo tempo. Lancei mão de todos os meios e recursos. Contratei advogados no Rio, São Paulo e Brasília. Recorri aos direitos humanos, à ABI, à Ordem dos Advogados, à maçonaria, até ao Papa escrevi. Tudo que me foi possível fazer, fiz. Mantive contatos com as autoridades políticas e militares do meu país, inclusive uma entrevista coletiva com familiares de outros desaparecidos, junto ao então ministro Golbery, de quem recebi pessoalmente uma promessa de resposta nunca vinda. Documento sobre Onestino no setor de análise, operações e informações do DOPS de São Paulo relata suas atividades políticas, a partir de 1965, como estudante da UNB e suas consecutivas prisões até 1969, quando foi considerado foragido. Outros documentos do arquivo do DOPS de São Paulo trazem ainda informações do período de 1967 até 1979, relacionados à sua militância política, condenações pela justiça militar, além de fichas pessoais com informações resumidas do período de 1966 a 1973 e artigos de jornais sobre seu desaparecimento. Em 29 de junho de 1974, foi publicado a nota oficial do MDB, no Jornal Diário de Brasília, indagando do governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre os quais Onestino. O seu nome constava na lista de 22 desaparecidos políticos, apresentada ao chefe da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e Comissão de Familiares de Desaparecidos, em agosto de 1974. Seu nome figurava também na nota do ministro da Justiça, Armando Falcão, de fevereiro de 1975, emitida em resposta às denúncias dos familiares e de Dom Paulo Evaristo Arnes. Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa.
A revista Isto É, de 24 de março de 2004, publicou matéria com o título de Os Matadores, que cita Onestino. Abre aspas, comandando uma rede de informantes do CIE, Dr. César, Coronel José Brandt Teixeira e Dr. Pablo, Coronel Paulo Magalhães, segundo o ex-sargento do ICOD de São Paulo, Marival Chaves do Canto, também foram responsáveis pelo planejamento e execução de uma mega operação em inúmeros pontos do país para liquidar, a partir de 1973, os militantes das várias tendências da Ação Popular, AP, movimento de esquerda ligado à Igreja Católica. Segundo o ex-agente, entre os mortos estão Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo Stuart Wright, Eduardo Collier Filho e Onestino Monteiro Guimarães, militantes da Ação Popular Marxista-Leninista, APML. Irmão do reverendo Jaime Wright, Paulo Stuart foi preso e morto em São Paulo em 1973. Os demais militantes também tombaram naquele ano e em 1974 no Rio. Fecha aspas. Seu nome, de Onestino, consta do anexo de lei número 9140/95 como reconhecimento de sua prisão e morte sob responsabilidade do Estado. As informações aqui prestadas foram tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985. Compor a mesa, né? Maria Elizabeth Barbosa de Almeida e Cláudio Antônio. Cláudio Antônio de Almeida. Eu nunca entro nos depoimentos, mas você sabe que eu estava no primeiro ano de Geologia, em 69, na USP, e chegaram duas pessoas que eu tive que buscar. O Onestino, chegando de Brasília, e o Genuíno, chegando do Ceará. Eles compunham a nova direção da UNE. O Genuíno pelo PCdoB, quem trouxe foi a Ryoko e o Onestino. Ele ficava direto lá na nossa escola. Boa tarde a todas e todas. Peraí, queria chamar Elza Lobo. Elza, vem para cá. Fica dentro.
Fica desse lado dela, que a cadeira é mais confortável aqui. Ali. Isso. Bom, o Neto depois de manhã, né? O Sebastião Neto. Quero até pedir desculpas, até para a família Reit, que eu não podia estar aqui. Vamos lá? Então, boa tarde. Maria Elizabeth Barbosa de Almeida com a Maria palavra. Elizabeth Barbosa de Almeida. Em geral, eu me apresento como Beth Almeida para encurtar um pouco. E eu queria dizer que é uma... Bom, eu agradeço a Amelinha pelo convite para estar aqui hoje. E eu faço questão de dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje, diante de militantes heróicos que resistiram, que suportaram a perseguição, a clandestinidade, a prisão, a tortura, e que estão aqui hoje, não abandonaram seus princípios, seus ideais, continuam na luta. E, para mim, realmente é uma honra muito grande estar diante deles. E, em segundo lugar, eu queria falar também da emoção muito grande que eu senti de ver aqui presentes os filhos desses combatentes heróicos que tombaram e que, ao longo desses anos em que eu passei estudando e pesquisando para escrever o meu livro, eu conheci as histórias deles, compartilhei os sentimentos, o sofrimento deles por tudo que eles sofreram, e, embora a maioria deles já tenham saído, eu queria dizer que eu me sinto um pouco mãe de todos esses filhos que tiveram seus pais mortos, arrancados deles pela ditadura, mesmo que eles nem sequer suspeitem da minha existência. E, por outro lado, eu me sinto feliz também por estar aqui nessa comissão, por ver uma comissão como essa, organizar essas audiências, essas sessões, nessa busca pela verdade e pela preservação da memória dos nossos combatentes, que eu considero que é um dever nosso, nós devemos isso a esses nossos combatentes, que é a nossa forma de continuar essa luta que eles começaram e na qual eles se entregaram de maneira tão heróica que até a própria vida eles entregaram. Então, eu, no meio de, enfim, de tanta coisa, eu acho que a gente está avançando um pouco, dando um passo nisso. Bom, então, eu queria também lembrar que existe uma consigna, muitas pessoas falam, para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho que, realmente, a gente tem que fazer com que nunca mais se esqueça. Mas, quanto à outra parte, eu acho que é uma outra história. Eu acho que, quando começarem a aparecer de novo lutas revolucionárias consequentes pelo socialismo na humanidade, vai acontecer de novo. O que aconteceu depois de 64, no Brasil, também tinha acontecido em 1935. Então, se houver um novo ascenso de lutas revolucionárias, de lutas populares, nós vamos ter, de novo, um período de perseguição, de guerra, de morte do capitalismo contra os militantes revolucionários pelo socialismo. Dito isso, eu quero lembrar que o Onestino Monteiro Guimarães foi um desses militantes que se entregou de corpo e alma nessa luta revolucionária. Ele tinha uma origem católica, como muitos de nós aqui tiveram, e o positivo dessa formação era esse sentimento de solidariedade, fraternidade humana e defesa, tomada de posição pelos fracos e oprimidos, que evoluiu para um sentimento de fraternidade pela humanidade e pelos ideais socialistas.
Bom, então, para não demorar muito nas coisas, já foi lido aqui o memorial sobre o Onestino. Eu fiz questão de trazer essas fotos dele, porque eu acho que é bem ilustrativo. Inclusive, se tiver alguém da UNE aqui, eu queria lembrar que uma foto que a UNE apresenta como sendo do Onestino, um rapaz saltando enquanto foge da repressão numa manifestação, não é do Onestino aquela foto. É uma foto muito bonita, parece que o garoto está voando, mas só que não é do Onestino. Essas todas aí são. E então eu queria retomar as coisas que o Neto falou aqui de manhã. Eu não ia falar do nome porque não é alguma certeza absoluta, mas como já foi ventilado, o Pedro Calmon. Na verdade, o Pedro Calmon tem o sobrenome de Marques Teixeira. Marques Teixeira, Pedro Calmon Marques Teixeira, o nome completo dele. Ele era militante da Ação Popular Marxista-Leninista e ele fazia parte da direção nacional da UNE, que foi eleita em 1971. Em 1968, teve o congresso da UNE, que foi abortado pela polícia, mas que foi continuado de escola em escola. Houve os tais congressinhos, mini-congressinhos, que foram organizados pelo José Roberto Almeida Arantes, que tinha sido vice-presidente da UNE na gestão anterior. Então, os congressinhos fizeram localmente, de escola em escola, a eleição, que foi ganha pelo Jean-Marc von der Weydt, e foi também discutido o programa, o plano de lutas da UNE para aquele período, que seria 1969 e 1970. Em 1971, numa situação de extrema dificuldade, de clandestinidade, já havia pessoas sendo perseguidas muito intensamente, caçadas. O próprio Onestino era ameaçado de morte toda vez que alguém conhecido dele era preso. E houve um congresso limitado, na verdade, mas existiu no Rio de Janeiro. Nesse congresso foi eleita uma diretoria para a UNE, na qual o presidente era o Onestino. Um dos diretores, um dos membros dessa diretoria, era exatamente o Pedro Calmon Marques Teixeira, que tinha vindo do Rio Grande do Sul. E ele, então, era uma pessoa da direção nacional, era o encarregado estudantil, o encarregado da AP para assuntos estudantis, e era uma pessoa muito próxima de Onestino. O codinome dele era Chico, eu vou me referir dessa maneira para evitar mais constrangimento. E tem uma descrição física dele, era um rapaz baixinho, cheinho, tinha cabelos um pouco crespos e um nariz meio arredondado. E esse Chico era um contato do Geraldinho Siqueira, que estava no CA de Geografia da USP, e esse Chico, então, frequentava a casa dele, a casa do Geraldinho. Era muito bem tratado, a mãe do Geraldinho dava comidinhas para ele e tal, agradava, porque ele era uma pessoa assim, meio carente, meio, sei lá, solitária e tal. E, uma vez, ele teve uma espécie de crise de choro, enfim, chorou no ombro da mãe do Geraldinho, a mãe do Geraldinho consolou e tal. Só que, mais tarde, nessa reunião que já foi citada aqui, no começo de setembro, que deve ter sido entre o dia 2 e 3 de setembro, no Rio de Janeiro, houve essa reunião com a direção nacional. Havia, inclusive, uma pessoa, um operário chamado Antônio Norival Soares, que assessorou essa reunião. Ele, infelizmente, faleceu ano passado, teve câncer. E, nessa reunião, estavam vários membros da direção nacional, estava o Onestino,
estava o Jair Ferreira de Sá, a Doralina Rodrigues, o próprio Paulo Stuart Wright estavam nessa reunião. E, então, lá o Pedro Calmon, o Chico, teve uma outra crise teve uma crise de pânico, lá um ataque. E aí disse que ia sair da organização, que ia largar tudo. Aí os companheiros acalmaram e tal, e disseram que não, que ele não saísse, convenceram a ficar na organização. Bom, aí acaba a reunião, quem tinha que vir para São Paulo veio. O Chico, então, saiu direto da rodoviária e foi encontrar 2 militantes da organização. De manhã cedo já. Saiu da rodoviária e foi encontrar com eles. Os 2 foram presos no mesmo dia. Eu vou abrir os nomes aqui. Era a Beatriz Bargieri e o Marcelo Schweire. Os 2 foram presos no mesmo dia. A Bia, inclusive, fala que ele deu assim, uma espécie de beijo de Judas nela, porque ele chegou e abraçou-a, para que alguém visse e soubesse quem era, né? E ela, então, foi presa no mesmo dia, o Marcelo Schweire também. E aí aconteceu uma... Isso foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Isso foi de manhã cedo. Isso, ele era da Poli, nessa época, isso. E, então, bom, aí o Marcelo Schweire me relatou o seguinte, que ele foi para a OBAN, foi preso na OBAN. E lá ele viu chegar o Chico. Isso quando foi? No dia 4 de setembro de 1973, de manhã ainda. Ele viu o Chico chegar. Só que, assim que ele viu o Chico chegar, pegaram o Marcelo, colocaram numa solitária, na Urbana. Ele ficou confinado ali na solitária durante 50 dias, sem contato com ninguém, sem poder falar com ninguém, durante 50 dias. Quer dizer, era 4 de setembro, então ele ficou o mês de outubro inteiro, o mês de setembro inteiro, e até quase o fim de outubro. Depois ele foi colocado junto com os outros presos e saiu da prisão só em dezembro já. Bom, mas, então, a única pessoa que ficou sabendo da prisão desse Chico foi o Marcelo Schweire, que ficou sem contato com ninguém da organização. Não pôde avisar para ninguém da organização que esse fulano tinha sido preso. Aí, bom, tem a continuação da história também. A história vai... De manhã, então, ele encontrou com a Bia e o Marcelo. 13h, ele foi para esse ponto com o Paulo Stuart e o Oswaldo Rocha. O Oswaldo Rocha disse que foi na Barra Funda. Um outro, o Otto Filgueiras, que é o historiógrafo da AP, disse que, na verdade, não era na Barra Funda, que era na Água Branca, que ele investigou lá e disse que era na Água Branca. Aí... Hã? Pois é. Bom, enfim, eu só estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei, né? Aí, então, o Oswaldo Rocha estava lá esperando o Paulo Stuart, e aparece o Chico para ele, dizendo assim, olha, o Paulo Stuart vai se atrasar. Então, ele me mandou aqui para falar com você, porque eu vou viajar para Goiânia e eu quero que você me dê coordenadas de pessoas lá, me dê contatos para eu encontrar lá. Eu vou viajar para Goiânia e eu aproveito e vejo a minha namorada, que mora lá. Aí, o Oswaldo Rocha deu-lhe uma bronca, disse que não ia dar contato nenhum para ele, porque a direção tinha tomado a decisão de ninguém viajar, ninguém se movimentar, porque era a Semana da Pátria e a repressão estava mobilizada lá. Aí o Paulo Stuart chegou, o Oswaldo reclamou com o Paulo Stuart, porque ele abriu o ponto para o Chico, porque autorizou a viagem e tal. O Paulo Stuart aceitou as críticas, aí continua como o Neto leu na entrevista, no depoimento do Oswaldo. Os 3 tomaram o trem, perceberam que estavam sendo seguidos, acharam que estavam sendo seguidos, aí combinaram que o Oswaldo desceria, o Oswaldo desceu primeiro, ficaram
o Paulo Stuart e o Chico, e aí a combinação era que o Paulo Stuart desceria e faria um percurso tortuoso e tal e tal. Bom, aí, segundo o... Bom, o Oswaldo foi preso no mesmo dia, chegou em casa e já foi preso. Aí foi para a OBAN, e lá na OBAN ele disse o seguinte, que, quando ele foi interrogado, começaram a mostrar fotografias para ele reconhecer. Aí, o fulano que estava interrogando foi puxando as fotos, e o Oswaldo percebeu que tinha uma lá desse Chico. Mas o cara que estava interrogando pegou e virou a foto, escondeu a foto ali. E não falou, não perguntou nada sobre esse Chico. Também não perguntou sobre Paulo Stuart. E aí o Oswaldo viu, teve a história do colírio, teve a história do agasalho, do Paulo Stuart, que ele reconheceu e tal, né? Bom, e aí ficou por aí a história. O tal do Chico voltou para a USP, ele não foi a Goiânia, realmente. Aí voltou para a USP e disse que não tinha sido preso. Falou na USP que não tinha sido preso. Como ninguém sabia, o Oswaldo Rocha desconfiou. E, quando não perguntaram nada sobre ele, nem sobre o Paulo Stuart, ele pensou, bom, então esses dois devem estar presos. Mas ele também não teve nenhuma confirmação. Então, normalmente, a organização dava uma quarentena para um cara que saía da prisão, para exatamente manter a segurança dos outros. Mas não houve quarentena para esse Chico, porque ninguém sabia que ele tinha sido preso de fato. Então, isso foi no começo de setembro, e, em 10 de outubro, então, aliás, aí e depois eu vou falar, tem uma ligeira controvérsia aí. Depois, já no começo, então, nesse começo de outubro, o Onestino foi a um ponto lá no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, morava num apartamento no Cosme Velho com a companheira dele. E ele saiu para ir nesse ponto e avisou para ela, como ele costumava fazer, olha, se eu não voltar, é porque eu estou preso, divulga o mandado de segurança popular. Nesse dia, ele saiu para o ponto e não voltou. Segundo o Otto Filgueiras, que é o historiógrafo da AP, esse ponto era na Estação das Barcas, lá no Rio de Janeiro, Praça 15. Mas isso não é alguma coisa confirmada. Ele próprio não confirmou, mas supõe-se que era isso. E era um ponto de chegada de alguém de São Paulo, provavelmente. Então, tem essa história. Então, eu realmente não posso, como não posso chegar e acusar, dizer que foi o Chico, mas existe toda essa soma de indícios. Esse rapaz acabou se afastando da organização e, pelo jeito, ele acabou casando com a tal moça, a namorada de Goiás, e parece que foi morar em Goiás. Mas também tem uma história que ele teria voltado para o Sul. Talvez ele tinha família lá e depois, possivelmente, foi para Goiás, onde casou e tal, e possivelmente vive até hoje. Então, era uma pessoa que poderia ser ouvida. Eu acredito que ele não quisesse falar numa audiência pública. Talvez ele pudesse ser ouvido numa audiência reservada, privada, para que ele pudesse ter mais liberdade para falar e tal. Bom, então, isso foi o que eu consegui apurar nas minhas conversas com vários militantes da organização, que me deram essas informações todas, inclusive confirmadas pela Doralina Rodrigues, que enfim, não confirmou suspeitas sobre outras pessoas. Ela descartou as suspeitas sobre outras pessoas que, enfim, que até tiveram um comportamento ruim na prisão e tal, mas, segundo a Doralina, não eram pessoas que tivessem informações que pudessem afetar a prisão do Onestino. Mas essa pessoa aí é possível.
E é possível que a prisão do Paulo Stuart, do Oswaldo Rocha, se deva a ele, a do Marcelo Chueiro e da Bia Bargieri também, e é possível que, algumas semanas depois, o Onestino também tivesse sido atraído para essa armadilha por essa pessoa. Bom, então, tem o nome completo dele aqui, e possivelmente ele mora em Anápolis, em Goiás. Bom, muito bem. Então, agora, eu queria relatar aqui que eu mantenho um site, www.onestinoguimarães.com, ou .com.br, ou .org, que foi criado a pedido do Luiz Carlos Monteiro Guimarães, que é o único irmão sobrevivente do Onestino. Ele me passou os documentos da família dele, e então existe esse site. Eu pediria até que as pessoas visitassem. O endereço é esse, www.onestinoguimarães. A extensão pode ser .com, .com.br ou então .org. Então, tem lá algumas informações a respeito do Onestino, da vida dele e tal. Aí, nesse site, no dia 13 de outubro de 2012, quer dizer, ano passado, chegou uma mensagem, que eu vou ler exatamente como estava, de uma pessoa que autorizou, inclusive, que o nome dela fosse citado em comissões da verdade e tal, uma moça chamada Aparecida Schoenacker. Tem o nome completo dela aqui também. Então, ela diz o seguinte: estive presa no DOPS de São Paulo de 17 a 31 de janeiro de 1974. Quando da invasão da minha casa, foi achado num dos livros um panfleto distribuído na USP, nas Ciências Sociais, sobre o desaparecimento de Onestino. No interrogatório final para minha liberação, referiu-se ao panfleto subversivo, ameaçou-se fazer uma devassa no centro estudantil do curso, e um investigador que estava presente falou: ele está morto. Na hora, retruquei: eu não sabia. Resultado: a grave prova contra mim, que estava sendo registrada pelo escrivão, foi retirada do depoimento. Então, isso em janeiro de 1974, ou seja, 3 meses depois da prisão do Onestino. Já havia um investigador de São Paulo, então, que declarou lá no DOPS que o Onestino estava morto. Bom, aí, nesse mês de outubro de 73, houve vários dirigentes da Ação Popular Marxista-Leninista que foram presos em dias próximos. No Rio, foi preso Humberto Albuquerque Câmara Neto. Foi preso no dia 8, no Rio de Janeiro, e é um desaparecido. O Onestino Monteiro Guimarães foi preso no dia 10, também desaparecido. Isso em outubro, né? A história do Paulo Stuart e do Oswaldo Rocha, Bia Bargieri e Marcelo Chueiro foi em setembro. Mas, em outubro, então, houve o Humberto, Onestino, depois o José Carlos Mata Machado e o Gildo Lacerda. Todos eles foram presos e todos foram mortos. O Onestino foi preso, o Humberto foi preso no dia 8, no Rio de Janeiro. O Onestino, no dia 10, no Rio de Janeiro. Mata Machado, aqui na saída de São Paulo, dia 19. O Gildo Lacerda, na Bahia, no dia 22. E todas essas prisões, com a morte em consequência, supõe-se que tenham sido em função da operação do CIE, que foi montada com a ajuda do cunhado de José Carlos da Mata Machado. Essa pessoa, que já se comentou aqui, que é falecido hoje em dia, fez um acordo com a repressão, trocando a vida da irmã dele, que era casada com Mata Machado, e da própria esposa dele, pela vida do Mata Machado.
ele declarou na Comissão Externa dos Desaparecidos Políticos da Câmara, em 1992, o Neto deve ter a cópia desse depoimento, que ele não chegou a ser torturado, que foi medo e covardia que o levou a fazer esse acordo com a polícia. Ele passou a trabalhar assalariado, arranjava um emprego de fachada para ele e ele recebia o salário dos órgãos de repressão. Isso durou décadas. Como é o nome dele? Gilberto Prata Soares. Ele era cunhado do Mata Machado. Ele era irmão da Madalena Prata Soares, que era casada com o José Carlos Mata Machado. E os termos do acordo, segundo o próprio Gilberto, foram esses. O Mata Machado foi preso aqui em São Paulo? Foi, na saída de São Paulo. Ele estava pronto para sair de São Paulo. O pai dele queria que ele saísse do país. Aí, segundo o Gilberto, era uma equipe do próprio Fleury, que queria impedir que ele encontrasse o pai, porque o pai dele tinha sido deputado, era Edgar Mata Machado, e então eles foram lá em cima para evitar que ele chegasse a encontrar com o pai e tal. E o Gilberto Prata Soares, como era irmão da Madalena, cada vez que perdia o traço do Zé Carlos, ele ia atrás do pai e conseguia restabelecer, enfim, a campana lá em torno dele, né? Então, houve essas 4 mortes, que provavelmente são resultado dessa operação, que contou com a colaboração do José Carlos Mata Machado. E a prisão... Gilberto Prata Soares. Desculpa, eu troquei os nomes. Não. Bom, só uma coisa, o Marcelo Schwerer ainda está morando em São Paulo? Mora em São Paulo, em Guarulhos. Está em condições de depor? Sem dúvida. Eu acho que ele deporia, sem problema. Bom, então, teve essa situação. Agora, o Gildo e o José Carlos, é certo que foram mandados para Recife, foram para o DOI-CODE de Recife, há testemunhas, pessoas que estavam presas, que viram, inclusive, o Mata Machado lá pedindo socorro, dizendo que estava morrendo mesmo, as pessoas não podiam fazer nada, evidentemente, mas testemunharam depois, porque a polícia colocou no jornal uma história maluca, lá disse que houve um tiroteio na Avenida Caxangá e tal, mas há testemunhas de que não aconteceu nada disso, que eles morreram sob tortura na prisão. Bom, aí, agora a gente faz um hiato aqui e vamos para uma reportagem de um repórter chamado Raimundo Rocha, que saiu no Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação de Brasília, em 26 de abril de 1992. Essa reportagem fala que a investigação do desaparecimento do Onestino foi retomada por uma comissão de direitos humanos criada na OAB, na seção da OAB do Distrito Federal. O responsável por essa investigação era esse Cacai, que foi advogado até do Sarney, aí, foi advogado do Dirceu também, nessa história do 470. O Cacai, então, começou a fazer essa investigação, começou a sair na imprensa e tal. Bom, tem uma outra coisa aqui. O José Luiz Clerot, que era advogado e foi parlamentar, foi deputado pela Paraíba, me disse pessoalmente que ele tinha um informante lá em Brasília, um escrivão. Esse escrivão telefonou para ele e disse assim: olha, apagaram o Onestino em Recife. O Clerot me contou essa história. E esse escrivão, o Clerot deu o nome dele aqui. Disse que ele se aposentou e vive em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele me deu essa informação em 2008.
Clerô me deu essa informação em 2002, que esse escrivão morava em Natal, no Rio Grande do Norte, que tinha telefonado para ele em 1973, dizendo que o Onestino, que a polícia apagou o Onestino em Recife. Bom, essa é uma informação. E, nessa reportagem de 26 de abril de 1992, o Clerô levanta essa hipótese, que o Onestino poderia ter sido morto em Recife para camuflar a morte e tal, para desligar dos acontecimentos lá. Bom, aí tem mais um desdobramento nessa história. Tem uma outra reportagem que saiu em outro jornal, o Jornal de Brasília, que é de 9 de agosto de 1992, ainda sobre investigação da Comissão de Direitos Humanos da OAB, presidida pelo Cacai, sobre o desaparecimento do Onestino. Aí, nessa reportagem, aparece uma outra história, que é a seguinte: como aquilo estava saindo no jornal e tal, estava chamando a atenção, a secretária da OAB, na época, conta que recebeu um telefonema de uma pessoa que tinha uma voz muito grave, muito profunda, e que dizia que tinha remorsos, não queria morrer com aquilo na consciência. Então, essa pessoa disse que foi à base aérea de Brasília, num Fusca, com um outro agente, buscar o Onestino, que estava chegando, de avião na base aérea. E eles, então, levaram o Onestino, esses dois agentes levaram o Onestino para o PIC, que era o Pelotão de Investigações Criminais lá de Brasília. E, segundo essa pessoa, houve uma sessão de tortura em que o Onestino não suportou e morreu. E esse informante, inclusive, indicou um local onde teria havido o sepultamento do corpo, que, na época, em 1973, pertencia ao Exército, mas, em 1992, tinha passado para a Companhia Estatal de Brasília de Eletricidade, a SEB. Aí disse o Cacai que foi lá, fez buscas no local, mas que não conseguiram encontrar nada. Esse informante deu 2 telefonemas à OAB, nunca se apresentou pessoalmente e nunca se identificou. E depois a história morreu. Eu procurei o Cacai quando eu soube dessa história. Quando eu peguei o dossiê lá da família, eu vi esse recorte de jornal e fui procurar o Cacai. Aí pedi a ele cópia daquele processo da investigação. Aí ele disse, bom, não está comigo, está tudo na OAB. Aí ligou para a OAB, para o presidente da OAB, que era uma pessoa conhecida dele, com quem ele mantinha boas relações. Eu vi ele falar no telefone. Eu acho que ele até me pôs no telefone para falar com o Francisco Caputo, que era o presidente da OAB na época. Aí esse Francisco Caputo se mostrou amigável, disse que iria localizar o processo e encarregou uma pessoa da OAB de procurar esse processo para me entregar. Aí eu passei uns 15 dias telefonando quase todo dia para a OAB para perguntar se a moça tinha encontrado, era uma secretária lá, se tinha encontrado o processo e tal. Ela disse que procurou e não conseguiu encontrar, não conseguiu localizar esse processo, que não estava lá na OAB. Tinha desaparecido, ou não sei o que foi. Eu sei que esse processo nunca apareceu. Bom, aí outra coisa também, deixa eu ver. A dona Maria Rosa esteve em conversa com um general, que eu não sei identificar quem é, pode ter sido o Antônio Bandeira, lá em Brasília, que autorizou uma visita no dia, estava marcado para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Dona Maria Rosa juntou a família, fizeram as comidas, levaram presentes, juntou amigos, e foi aquele bando de gente lá para o PIC para visitar o Onestino. Esperaram a tarde inteira, aí
chegou uma hora que foram lá reclamar, como é, a gente está esperando aqui. Aí chegou uma pessoa, um oficial lá, que disse que não tinha ninguém com aquele nome ali, não estava ali, o Onestino não estava ali. Aí foi todo mundo embora e tal. E, bom, enquanto eu estava lá falando com pessoas, eu conversei com uma amiga da Dona Maria Rosa, que tinha uma filha. Essa filha tinha um noivo. O noivo era tenente do Exército e tinha um outro amigo que também era tenente do Exército. E os dois, então, frequentavam a casa da moça, cuja mãe era amiga muito próxima da Dona Maria Rosa. Essa senhora me disse que esses dois tenentes, o noivo da filha e o outro tenente, falaram que tinham visto Onestino lá no pique. Eu falei por telefone com a própria noiva, ela me garantiu que ele realmente tinha dito isso, que o Onestino esteve lá e que esse tenente viu o Onestino lá no pique. Isso foi uma permanência que teria durado cerca de um mês. Esse senhor continua em Brasília, não está mais no Exército, hoje é subprocurador da Justiça do Trabalho. Eu tenho as coordenadas dele, mas nunca... Tem aqui, eu deixei anotado aqui. Eu prometi, jurei de pé juntos para a amiga da Dona Maria Rosa, que nunca diria o nome dela, nem da filha dela. Mas o do fulano poderia ser procurado. Só que diz que ele é um adepto da ditadura, diz que fizeram certo, que foi isso mesmo, que devia ser assim. Bom, a própria Dona Maria Rosa, quando esteve lá conversando com o tal general, disse que ele tinha um maço de papéis e que havia uns papéis já meio amarelos, antigos e tal, do tempo em que o Onestino esteve em Brasília, na universidade. Mas que ele, no meio, também tinha uns papéis branquinhos, novinhos. E ela diz que viu lá um registro da passagem do Onestino, da entrada do Onestino no pique, em Brasília. E viu também a tal carta do irmão, que o Neto falou hoje de manhã, né? Do irmão da Dona Maria Rosa. Mas o fato é que, então, existem esses indícios que ele teria passado por Brasília e poderia ter sido morto em Brasília. É claro que tem outras versões aí, tem gente que diz que o Onestino sofreu uma lobotomia e que foi solto em Fortaleza, outros dizem que foi jogado, aquele estudante que foi ferido numa invasão lá da UNB, diz que os amigos dele da Marinha disseram que o Onestino foi jogado na Serra da Mantiqueira. Outro disse que... Uma pessoa me disse que, na verdade, o ponto do dia da morte dele foi na Praça 11, no Rio de Janeiro. Ele identificou a repressão, quis fugir e foi metralhado e morto ali na hora. Enfim, tem essas versões. Para mim, eu acho que a mais, digamos, consistente, assim, com possibilidade de ter alguma veracidade, é essa de Brasília, do pique. O general Bandeira tinha uma sede muito grande nele. Diz uma outra pessoa lá de Brasília também, o Jarbas Marques, que o general Bandeira deu a ordem de matar o Onestino. Então, tem isso. Tem até aquela criatura, enfim, triste, aquela Thaís Moraes, que colocou lá naquele horroroso livro dela que o Onestino foi mandado para a Casa Azul, no Araguaia, com mais 3 pessoas, e que lá ele foi executado no meio da mata para disfarçar lá a morte dele, né? Que eu acho que é uma... Qual caso ele foi mandado para o Araguaia? Hã? Foi mandado para onde, no Araguaia? Casa Azul, que era o lugar lá onde ficavam aqueles oficiais que saíam de Brasília, interrogavam pessoas e tal. Mas, enfim, isso que eu estou dizendo aqui é tudo que eu consegui apurar. Eu coloquei aqui também nesse documento, que eu vou entregar para o pessoal da comissão,
uma relação de processos dele. Ele tinha, na verdade, tinha mais de 25 anos. Eu fiz as contas aqui, dá 26 anos de condenação. E ele morreu foi preso, né, com a idade de 26 anos, justamente. E eu dei por encerrada a redação do livro sobre ele, que se chama Paixão de Onestino. O título do livro é esse. Quando eu comecei a escrever esse livro, teve gente que chegou para mim e me disse assim, mas você não vai ter muito o que escrever. Ele passou 5 anos lá em Brasília, na FEUB, depois entrou na clandestinidade, não deixou obra escrita e tal, você não vai ter muito o que contar sobre ele. Mas eu continuei, eu tive muito o que contar sobre ele, e eu posso dizer aqui que a vida do Onestino abarcava um tempo muito grande e abarcava um mundo muito grande, um universo. E eu me sinto muito contente, muito feliz de ter escrito esse livro. A editora da UNB eu já assinei até um contrato para a publicação. Eu espero que eles publiquem ainda, nesse momento em que está havendo essa movimentação toda em busca dessa verdade. E eu, então, sinto que eu também estou cumprindo um papel. Eu estou cumprindo o papel de escrever esse livro, contando a história de Onestino e de muitas outras pessoas também, que tinham uma relação, porque a história do Onestino não é uma história singular, é singular no sentido de que ele era uma pessoa singular. Tudo que se disse sobre o Paulo Stuart hoje de manhã também pode ser dito para o Onestino. Ele era uma pessoa carismática, cativante, afetuosa, todo mundo gostava dele. Da UNB tinha estudantes de direita que faziam segurança para ele, dentro da universidade, em passeata, sabe? Ele era uma pessoa de quem todo mundo gostava. Se ele chegasse numa assembleia e dissesse assim, vamos sair todos aqui, vamos nos jogar aqui nesse precipício, o pessoal saía e se jogava com ele, porque ele tinha uma sinceridade assim, natural, um entusiasmo, era uma pessoa ardente, apaixonada. Ele nunca quis sair do país, ele poderia ter saído. Eu acho, talvez até devesse, mas ele não queria. Ele dizia que se todo mundo saísse, não ia sobrar ninguém e que ele ficaria até o último dia da vida dele. Então, eu convido a vocês todos a visitarem esse site, www.onestinoguimarães, com as 3 extensões lá, .com, .com.br ou .org. E eu chamo vocês para responderem aqui. Onestino Monteiro Guimarães. Presente. Maria Rosa Leite Monteiro. Presente. Norton Monteiro Guimarães. E eu concluo aqui com uma homenagem a Luiz Carlos Monteiro Guimarães, que é o único sobrevivente dessa família, que foi liderança estudantil em Brasília e que forneceu uma grande quantidade de material e que permitiram, em boa parte, a feitura do livro e a criação do site. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado. O livro sai quando? Não sei. Tá bom, muito obrigado. Agora, no Congresso da UNE que teve em Recife, o pessoal criou a Comissão da Verdade com o nome do Onestino, né? É da UNE, né? Tá bom. Queria agora passar a palavra para o Cláudio Antônio de Almeida, amigo do Onestino e membro da Comissão da Verdade da UNB. Queria anunciar a presença do deputado, companheiro deputado estadual do PT, João Paulo Rilo, que também é da Comissão da Verdade. Obrigado. Nós estamos aqui desde 10 horas da manhã falando sobre sofrimento, falando sobre Stuart, Zé Maria e Onestino Monteiro Guimarães.
Eu cumprimento a Assembleia Legislativa de São Paulo, em nome de Sua Excelência, por ter implantado essa comissão, que realmente deve ser um resgate a todas essas pessoas que passaram por todo esse sofrimento, as torturas, e as pessoas que foram assassinadas nos porões da ditadura. Eu faço parte da Comissão da Verdade da Universidade de Brasília e que tem o objetivo de assessorar também informações para a Comissão Nacional da Verdade. Buscar inventariar todos os documentos que agrediram os direitos humanos de diversos cidadãos. E nós temos 1 ano e meio para apresentar resultados. Eu quero dizer que são muitas as dificuldades para se conseguir chegar a um relatório final. Não só em função dos aspectos institucionais, mas também em relação às pessoas que ainda têm medo de prestar um depoimento, que se sentem inseguras ainda. Nós temos sentido em Brasília que as instituições, principalmente as militares, só negam as informações. E, quando mandam certas informações, a gente procura ver o que existe de se aproveite ali. Praticamente nada, parece um deboche. Eu falo em Onestino como uma maneira muito fraterna. Nós somos amigos e colegas desde o que se chamava na época o segundo grau, né? Nós éramos da 4ª série ginasial. Era uma pessoa, um menino brilhante, inteligente, muito vivo, uma capacidade de liderança muito grande. E fomos colegas da 4ª série ginasial, depois no primeiro científico, depois no CIEM, no Elefante Branco, depois no CIEM, que correspondia era o científico na época, hoje é o segundo grau, né? E no CIEM era uma experiência que Anísio Teixeira havia criado, no sentido de que o estudante ingressasse automaticamente para a universidade sem se submeter ao vestibular, né? Mas essa experiência não teve consequências positivas. Nós estudamos no CIEM, que foi uma grande experiência, de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. E foi exatamente nesse momento que nós começamos a tomar consciência política, que nós começamos a conviver com os alunos da Universidade de Brasília, participar dos debates, das assembleias, etc. E já havia, desde 64, isso foi em 65, 65, desde 64, que já havia a universidade sendo invadida, primeiro pelas forças policiais de Minas Gerais, né, depois por outros grupos militares que frequentavam a universidade, né, agredindo estudantes com uma frequência muito grande nas suas habitações. Onestino era brilhante. Ele tinha uma capacidade de análise, de avaliação, de percepção, e era uma pessoa que lia demais. Eu me formei em economia, depois eu fiz direito. O Onestino fez geologia. Mas, nessa época, nós estávamos ainda no segundo grau no científico, no último ano científico, terceiro científico. Foi quando eu já estava integrando a Ação Popular. E levei o nome do Onestino para que pudesse ser submetido a uma avaliação no sentido de ser convidado a participar do grupo. E ele era muito conhecido já por todas as lideranças da AP, e era o que se falava na época, né? Eu ampliei o Onestino. Foi o primeiro contato político que o Onestino teve,
quando nós o levamos para a Ação Popular, que, na época, já contava, inclusive, com Cláudio Fonteles, né, que é presidente, que foi coordenador da Comissão da Verdade. Nós fizemos vestibular e o Onestino passou. Ele tinha 17 anos, passou em primeiro lugar. E logo começou a demonstrar os seus dotes de liderança. E foi quando houve a morte do estudante no calabouço do Rio, o Edson Luiz de Lima Souto. O Onestino, com a liderança que ele tinha, conforme colocado pela Beth Almeida, ele tinha um carisma e ele convocou os estudantes a denunciar, ele fez uma assembleia geral e aquilo teve uma mobilização que extrapolou a universidade, chegando, inclusive, às escolas públicas, né, de segundo grau, e, inclusive, as escolas privadas também, a participar também de passeatas na universidade, nas avenidas de Brasília. E essa mobilização teve, inclusive, uma participação efetiva dos parlamentares. Eu me lembro de Hermano Alves, Márcio Moreira Alves, vários parlamentares que participavam, inclusive, das nossas assembleias, né? E também participavam, inclusive, das passeatas, e apanharam e tomaram banho do corpo de bombeiro, de água, etc., né? Mas essa situação da vida do Onestino começou a ter incomodar muito a polícia e os órgãos militares da capital federal, que talvez seja a cidade mais policiada do Brasil. E quando houve uma doação de livros, quando o Henry Kissinger foi a Brasília e foi fazer uma doação de livros na biblioteca, e fizeram uma verdadeira chacina que fizeram. Quando o Kissinger saiu da biblioteca, fecharam a biblioteca e bateram. Era o embaixador Fútivo, não era o Kissinger. Era o embaixador, tem razão. Mas o Onestino ele continuou mantendo aquela liderança, e incomodava mesmo. E quando foi em 1968, nós tínhamos um contato muito próximo, e ele havia se casado com a Isaura Botelho, e, por coincidência, era prima da minha ex-mulher, e era difícil fazer o contato do Onestino com ela, né? Então, a gente podia fazer, onde a família dela tinha uma fazenda em Paracatu, em Minas, então, que eu fazia uma maneira de levar o Onestino até Paracatu para se encontrar com a mulher. Ele não pôde, inclusive, se casar. Quem representou foi o pai dele, né? Mas vários encontros que nós tínhamos em Brasília, com Luiz Travassos, né, principalmente, que era mais ligado à AP, nós tínhamos esses encontros com uma certa frequência em Brasília. E eu fazia também um contato com o Uberaba, e o Uberaba fazia um contato de AP com São Paulo. E isso era uma forma de receber documentos, passar documentos, de encaminhar propósitos. E Uberaba era uma cidade universitária, tinha uma mobilização muito grande, havia muito interesse e muita participação na política nacional, apesar de ser uma cidade interior. Quando foi dia 29 de agosto de 1968, o Onestino me chamou lá onde era a FEUP, era um barracão onde funcionava o diretório acadêmico, né, Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, e perguntou: Cláudio, eu estou sabendo que está havendo uma mobilização militar aí, você viu alguma coisa quando você chegou? Eu falei: não estou vendo nada, não.
Mas eu fui advertido por pais de amigos que são militares e pediram que eu não viesse à universidade, porque a universidade seria invadida. Mas eu transmiti o recado a ele, mas, por enquanto, eu não vi nada de anormal aqui na Redondeza. Mas, na verdade, já havia toda uma organização para invadir a universidade. E eu estava em sala de aula, inclusive assistindo aula com o professor Lauro Campos, que era senador, que veio a ser senador posteriormente. E, quando começou uma gritaria, o Onestino foi preso, etc. E, quando nós saímos, o Onestino já tinha sido levado, e deixaram um veículo da polícia dentro da universidade. E aquilo foi uma isca, né? Os estudantes revoltados com a notícia de Onestino ter sido preso, o pessoal virou o carro e colocou fogo no veículo. E, menos de 5 minutos depois, todo o aparato militar, que era do Exército, da Marinha, do Aeronáutica, de Corpo Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, era uma coisa assim a universidade tinha poucos alunos, que estavam no início, não deviam ter 300 alunos no máximo, e o aparato militar era quase que 10 vezes maior. Mas nós corremos em direção ao chamado ICC, onde estava em obras ainda, né? E fugimos, e eles começaram a atirar. E nós percebemos que estavam atirando com balas de verdade, não eram balas. E, inclusive, atirou um colega nosso, parece que matou um outro colega, isso nunca pôde ser provado, mas esse Sebastião teve um tiro na cabeça. E dali nós fomos acuados e nos levaram de mãos na cabeça até uma quadra que havia dentro da universidade, de quadra de basquete. E lá começou a ser feita uma triagem de quem tinha culpa, né, perante a ditadura. Mas eu fui preso logo em seguida, que logo me identificaram, que lá vem, sabe, sai logo, e me levaram preso. E me colocaram numa viatura e me levaram direto para o DOPS. E no DOPS já tinha, inclusive, funcionava num prédio, que funcionava também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? BNDES, né? E na garagem existia, inclusive, uma cadeia. E quando eu cheguei, já encontrei mais uns dois ou três conhecidos, né, já estavam presos lá, detidos, e falaram: o Onestino já passou direto. Ele não aguentou nem o começo. E disseram: vocês três vão ser levados para o Exército. E fomos levados para o Exército. Chegando no Exército, nós fomos submetidos a uma pancadaria, sabe? Era o pessoal da Polícia Civil, dentro do próprio Exército. Eles batiam de uma maneira assim desqualificada. Eu estava vendo o depoimento hoje pela manhã em relação à tentativa de aprimorar o aparato militar, né, em termos de treinar a tortura, treinar com mendigos, etc. Eu estava vendo isso. E, realmente, era uma verdade. Eles eram despreparados completamente. Eles eram treinados para poder mexer com marginais. E a maneira como tratavam os estudantes, me lembro a Maninha, que foi deputada federal de Brasília, uma menina que tem tem 1,5 metro, ela foi espancada, brutalmente chutada, né? Então, realmente, eles não tinham preparo, e, posteriormente, esse pessoal foi encaminhado para a Alemanha, para os outros países que tinham uma forma mais eficaz de torturar sem deixar sequelas físicas. Nós fomos colocados numa cela e, a partir daí, de meia hora jogavam água na gente e a gente era levado depois para sessões de tortura. E
E a tortura é algo assim que é difícil. Eu não consigo falar com muita tranquilidade sobre tortura, porque a maneira como você se relaciona com o torturador é uma coisa de uma neurose, uma coisa abominável, que você chega um momento que você começa a imaginar qual é o limite do torturador e qual é o que ele pensa do meu limite, sabe? E o quanto o momento dele ter parado de torturar. Aquele momento, por que ele parou? Então, essa relação é uma relação muito difícil de ser trabalhada, principalmente quando está envolvido não somente a sua dor, mas o que eles pretendem, né, em relação a denunciar um companheiro seu, denunciar uma outra pessoa. E eu fui levado, num certo momento, e me colocaram, fizeram uma cariação com o Onestino. O Onestino estava totalmente desfigurado. Ele apanhou demais, e o militar, o coronel, falou assim: está vendo, olha o líder de vocês, olha o que sobrou dele, não vale nada, ele estava todo sujo. E eles queriam que o Onestino dissesse sobre a minha participação na AP. E o Onestino não falava nada. E tinha uma vasilha de água, um pote d'água, eles enfiavam a cabeça do Onestino várias vezes. Foi naquela hora da invasão, né, que ele foi preso, da ocupação da universidade pela tropa? Foi. Quando foi mesmo a ocupação? Foi dentro da Universidade de Brasília. Quando? Quando foi a ocupação? Foi dia 29 de agosto de 1968. Mas colocaram o Onestino na minha frente e ele foi afogado várias vezes, várias vezes. Eu imaginava qual é o limite do que o ser humano suporta, né? Mas eu acho que o Onestino ultrapassava-se a dignidade, a amizade, porque era humanamente impossível se suportar aquilo que ele estava passando. Fora os choques, fora as pancadas, fora outras coisas que... Mas ali era um problema de denúncia. Né? E nós continuamos durante algum tempo lá. E, na época, eu saí antes do Onestino, porque... Já era choque de manivela ou era choque de tomada ainda? Já tinha tomada. Tomada, choque de tomada, direto. Tinha de bateria, tinha tomada. É. O meu pai era deputado federal da Arena. A Arena era o partido do governo, da ditadura. E, apesar de ser um homem voltado para a educação, ele se ligou ao partido do governo e nós tínhamos alguns conflitos político-ideológicos, mas ele sempre respeitou muito as minhas posições políticas e nunca me convenceu a mudar de posição ou deixar de me envolver com aquele movimento. E, naturalmente, pessoas do governo intercederam junto às forças militares e eu fui solto, né? Mas eu tive que sair de Brasília porque as forças da Polícia Civil... Qual era o nome do seu pai? Manuel de Almeida, de Minas Gerais. Antes da Arena, que partido que ele era? PSD. PSD. Ele era ligado ao Juscelino, ligado a... Né? E foi parlamentar 5 anos, aliás, deputado estadual, e teve 5 mandatos federais. Mas, mesmo assim, eles falaram, não, ele está... Eles falavam comigo quando eu estava sendo inquirido, eles falavam, você tem costa quente, né, rapaz? Então, tem muita gente interessada em você, mas a gente vai levar você para outro lugar, a gente vai botar você no avião, vai te levar para algum lugar. E eu sabia dessas possibilidades, né? Isso aí as pessoas desapareciam com muita facilidade, colocavam no avião, né? Mas parece que a pressão foi grande e eu acabei sendo solto. E,
Posteriormente, eu tive contato, o Orestino depois foi solto, tive contato com ele, e ele foi jubilado na universidade. Na época, a universidade era dirigida por um reitor, um fascino, eram os croques, Zé Carlos Azevedo. E ele foi jubilado. No último semestre da universidade, ele estava se formando em geologia. Praticamente, ele não tinha tempo nem de aula, mas ele estava se formando em geologia. E ele, então, foi expulso da universidade. Jubilado, né? Foi expulso da universidade. Porque o jubilamento era uma forma de evitar que as pessoas concluíssem o curso, etc. E aí havia isso mesmo, assim, por exemplo, o Luiz Carlos fez vestibular, o irmão do Destino fez vestibular, passou e foi impedido de entrar na universidade. O Norton fez concurso para o Senado Federal, para o de processamento de dados, foi impedido de tomar posse no Senado. Quer dizer, os órgãos funcionavam muito em função, né? A folha corrida era realmente um documento que habilitava e inabilitava qualquer pessoa. Eu, por exemplo, saí de Brasília, porque eu não conseguia emprego em Brasília, saí de Brasília para trabalhar em Belo Horizonte, e eu não conseguia, porque a minha folha corrida me impedia de trabalhar em órgãos públicos. Mas eu tive com o Orestino, ele falou: Cláudio, eu fui expulso, eu agora vou sair de Brasília, vou passar uma temporada em Goiânia, porque eu ficando aqui, eles estão me prendendo o tempo todo, eu vou passar um tempo estudando, e depois eu vou seguir para São Paulo. Você me acompanha? Eu falei: Orestino, eu não tenho estrutura psicológica, eu não tenho estrutura para suportar o que você está suportando. A família dele sofreu demais. Toda a família, o pai, a mãe, os irmãos sofreram muito. E eu não tinha... um pequeno burguês, eu não tinha essa estrutura para enfrentar o que havia isso. Eu vi o que aconteceu com o filho do Mata Machado. Edgar Mata Machado era um deputado brilhante, o que fizeram com o filho dele. Então, não havia critério. Isso aí, sabe, eu falei: eu não tenho condições de continuar. E foi o que aconteceu. Eu acho que esse é o momento que tem que se repensar a história do Brasil, tem que se repensar, porque nós estamos falando aqui sobre os filhos dos torturados, os filhos das pessoas que morreram. Eu tive uma época que eu não pude comentar para meus filhos que eu já tinha sido preso, que era um preso político, porque, na época, existiam os cartazes nas rodoviárias, no aeroporto, das pessoas que estavam sendo procuradas. Eu não tinha condições de falar com meus filhos, que eu já tinha sido. Isso não era currículo. E somente depois que houve um programa na televisão, Anos Dourados, que o movimento estudantil, que o rapto do embaixador passou a ser uma aventura, passou a ser uma coisa romântica, e que realmente a juventude passou a ter a dar um certo valor ao que houve em relação àquele movimento político estudantil, e com muito romantismo, não é? E meus filhos ficavam vibrando: poxa, meu pai é herói. Sabe? Mas isso eu tive que mostrar uma outra realidade a eles, né? E eu vi na fisionomia do Paulo e da menina, e ela, o sofrimento dessa menina, o que é ela ter que mudar o nome em Cuba. Até em Cuba ela se sentia insegura. Os pais tiveram que mudar o registro dela em Cuba. Os pais sofrem muito. Mas quando fui convidado pelo reitor da Universidade de Brasília, Zé Geraldo Souza, para participar dessa comissão, eu disse a ele: realmente eu vou mexer com uma das coisas mais desagradáveis, que exatamente a parte que me coube foi exatamente
entrevistar as pessoas que foram torturadas, né? Então, reviver esse clima de tortura, reviver esse clima de imundo, de sofrimento, né? E eu deixei bem claro, eu posso até prestar o meu depoimento, mas eu não quero reivindicar nada. Eu entrei com vontade de participar, né? Com desejo de participar, tive consequências negativas. Até hoje eu tenho marcas no corpo, no pênis, de tortura. Mas eu fui por vontade própria. E eu acho que esse foi um legado que esses mortos deixaram para os jovens, para a sociedade brasileira, no momento que se fala em liberdade, se fala em democracia. Então, esse é um grande momento que o Brasil vive. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, ter participado, e, mais uma vez, eu parabenizo a comissão por esse resgate que faz a história. Obrigado. Queria passar a palavra à professora Elza Lobo. Bom, primeiramente, a surpresa de estar participando desta sessão, na medida que eu convivi com o Onestino, desde quando ele foi o primeiro aluno de geologia da UNB. E, naquele momento em que ele assumiu, né, a universidade, logo em seguida, ele teve uma prisão. Ele estava ligado à UNE e foi preso. E foi quando conheci Dona Maria Rosa, mãe de Onestino, que veio a São Paulo para que se visse junto ao movimento estudantil, à UNE, como é que a gente poderia ajudar a que o Onestino fosse liberado, né? Ele estava, naquele momento, com 17 anos, era um jovem adolescente, quase, mas com um brilhantismo impressionante, uma liderança muito forte. E se conseguiu, naquele momento, na FEI, em São Paulo, era onde ficava a liderança da UNE, e se articulou de buscar advogados, buscar uma forma de conseguir que ele fosse libertado, né? Era uma prisão dentro do meio acadêmico estudantil. Passados uns tempos, ele participa, né, do Congresso de Ibiúna. Não, ele não ficou o tempo todo lá, mas ele ajudou. Então, mas preparou as discussões para o Congresso. E, nessas discussões todas, sempre a figura do Onestino era a figura de uma pessoa brilhante e que sabia o que estava propondo e o que estava fazendo, né? Teve um papel muito forte no Congresso da UNE e teve toda uma participação nas lideranças, né? Que tinha uma forma de contato muito forte. Há 2 anos atrás, inclusive, numa atividade que teve na Universidade de Brasília, ele voltou a ser homenageado na medida que, até aquele momento, tinha sido sempre o melhor aluno que passou pela UNB. Então, acho que esse resgate de participação, de presença dele nos movimentos foi muito forte. E eu tenho o outro lado de que, nos momentos em que ele estava em São Paulo, ele viveu na minha casa. Então, tivemos
discussões pela madrugada, com grandes conversas. Então, ele foi sempre como o grande parceiro, o grande irmão com quem se partilha, né, as ideias todas. Eu fui presa no final de 69, e, nesse momento, ele ainda estava vivendo na minha casa. Então, o problema era tirá-lo de lá para que não tivesse nenhum problema mais grave, né? Na medida que a casa estava cercada, tudo, ele não tinha chegado ainda e deu tempo de ser avisado para não entrar na casa. Então, eu acho que, assim, que como liderança estudantil, eu coloco entre os mais atuantes e de uma clareza no seu comportamento, na forma de compartilhar com os companheiros as ideias, sempre avançando, e a caminhada toda faz com que a gente tenha que ter um reconhecimento, que acho que isso é que é o importante dessa comissão, de estar trazendo para os mais jovens o que se viveu, o que foi possível de realizar e o quanto ainda temos que caminhar para socializar essas informações todas, né? A juventude hoje não tem uma participação tão ativa como foi na nossa época. A gente tinha a sua, a minha, né, uma presença muito forte, né, no meio estudantil, acadêmico, e acho que esse lado é o que eu acho que a gente teria, assim, que estar fazendo um esforço de socializar mais e fazer com que as gerações, né, percebam que tem que estar atuando, que tem que estar na ativa. Acho que, assim, me emocionei muito quando vi a morte da Dona Maria Rosa, e foi num dia em que eu estava coordenando uma mesa no Memorial da Resistência, e que estava muito forte aquele momento de lembrar da trajetória da Dona Maria Rosa, da trajetória da família do Onestino, e a gente não ter a possibilidade de estar presente junto a eles todos que tiveram toda essa caminhada. Acho que, dos 3 irmãos, acho que só um, né, que continua vivo, né? E o Luiz Carlos. Agora, pensar que um jovem com 17 anos tinha toda essa liderança, toda essa participação, toda essa clareza para socializar para os demais companheiros, essa luta toda, eu tenho um reconhecimento muito forte na figura dele, e que a gente consiga, através desta comissão, socializar essas experiências para que a gente consiga que as pessoas conheçam o que foi e que ninguém fez nenhuma luta porque estava em uma caminhada própria, querendo garantir coisas pessoais, não. Era pensando sempre no coletivo, pensando na sociedade e na transformação dessa nossa caminhada. Estou muito emocionada, agradeço a possibilidade de falar do irmão Onestino Monteiro Guimarães. Vocês sabem que o Alexandre Vanucchi foi morto em março de 73, né? E o pessoal da Poli, principalmente o Marcelo Schweire, foi o cara que, a partir da Poli, lógico que teve a Poli, a Física, a Geologia, o pessoal da Poli organizou toda a resistência, né?
a missa do Alexandre, aí levaram o Gilberto Gil lá na Poli, fizeram o lançamento da música do Cálice. Então, esse pessoal da AP, que sobrou da repressão da LN, fez a resistência daquele ano de 73. E depois eles começaram a ser presos a partir de setembro, né? Aí foi todo mundo embora. Bom, vamos lá. Yuri, pela Uni. O Caio Túlio conta bem o papel desse pessoal da AP. Vai lá, Yuri, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer esse espaço aqui. Para falar de Onestino para nós, meu nome é Yuri Pires, eu sou o primeiro vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Falar de Onestino para nós é algo muito importante. A gente tem, o Adriano lembrou, agora em 18 de janeiro, a gente instituiu a Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes, lá em Recife, no Conselho Nacional de Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos. E lembrar dessa história para a gente é muito significativo, e principalmente de Onestino, que a gente costuma chamar de nosso eterno presidente. É um presidente que sumiu exatamente quando estava no auge da sua participação, quando estava se doando, digamos assim, de uma doação, de uma abnegação incrível a gente escutar, o que a gente tem escutado e o que a gente tem lido nos depoimentos, o que a gente tem ouvido nos depoimentos das pessoas que conviveram com ele, das pessoas que souberam de sua prisão, que têm informações sobre a vida dele na pesquisa da companheira, e a gente tem cada vez mais buscado e resgatado essa história. A Comissão da Verdade da UNE tem dado atenção especial à história de Onestino Guimarães, que, além de tudo isso, além de ser... Porque cada depoimento que a gente escuta, tem um depoimento que diz que todos os crimes que ele cometeram, as torturas, os sequestros, os assassinatos, teve um crime que foi bárbaro e que foi com todo o povo brasileiro, que foi privar o povo brasileiro da convivência, do convívio com os expoentes de uma geração que se dedicou a construir um Brasil diferente, um Brasil menos excludente, um Brasil para todos os brasileiros. E esses expoentes dessa geração, os filhos mais sensíveis desse povo, os filhos mais dedicados desse povo, eles cometeram esse crime atroz de privar o povo brasileiro desse convívio. O Onestino Guimarães, além de tudo isso que foi falado, que resgatar a história dele é muito significativo, ele ainda era poeta. Eu carrego comigo alguns versos do Onestino, eu queria só ler aqui 2 versos que significam muito para nós estudantes hoje em dia. O Onestino dizia o seguinte, em 1965, ainda estudante secundarista: eu espero a festa do mundo inteiro, a cantar a manhã que chegou, mais bela que as outras manhãs, porque a noite que a precede é uma noite, mais negra que o comum das noites todas. Eu espero a festa do mundo, mas também eu a construo, anônimo entre tantos, mas ligado a todos, porque a festa do mundo que vai chegar é a festa da manhã geral. Eu luto pela festa do mundo. Então, esse era o Onestino Guimarães. Ele era de uma dedicação impressionante, e para nós resgatar essa história tem sido muito importante. O Onestino Guimarães foi preso várias vezes lutando por algo que ainda hoje nós lutamos nas universidades brasileiras, lutando por melhores condições de ensino, lutando por mais verba para a educação, lutando por restaurante universitário para todos os estudantes, lutando para que o povo brasileiro pudesse ingressar na universidade, porque, infelizmente, ainda hoje é uma ínfima minoria desse povo que consegue acessar os bancos universitários. E Onestino foi preso diversas vezes lutando por esse direito, que é o direito à educação. Esse foi o grande crime de Onestino Guimarães, e sonhar com um mundo novo, um mundo diferente, pela sua militância comunista, uma pátria socialista diferente, solidária para todos os brasileiros. Então, o Onestino está presente nessas nossas lutas que nós fazemos hoje. Quando os estudantes fazem uma greve, ocupam uma reitoria, quando os estudantes vão em passeata exigir da reitoria restaurante universitário aberto para todos os estudantes, quando vão exigir mais vaga nas moradias universitárias, o Onestino está presente. Onestino, que foi privado por essa ditadura, ele está presente no seu próprio casamento, está presente nas lutas nossas do dia a dia. Onestino, que foi privado
de estar no enterro de seu pai, 3 dias depois da edição do AI-5, e a polícia ocupou o cemitério e Onestino foi impedido de estar presente no enterro do seu pai. Ele está presente em cada luta que nós fazemos hoje em dia, porque essa é a luta que nós continuamos. Onestino não morreu em vão. Esses melhores filhos dessa geração não morreram em vão, porque nós continuamos essa luta. Nós somos todos honestinos. Essa comissão da verdade da UNE não descansará, os estudantes brasileiros não descansarão enquanto não esclarecerem a verdade, enquanto não esclarecerem a memória, enquanto não tirarem de cima dos túmulos desses mortos as mentiras que contaram e que continuam a contar sobre eles. Onestino Guimarães vive nas nossas lutas, porque nós continuamos lutando pela festa do mundo. Muito obrigado. Yuri, obrigada por tudo que você disse. Agora, eu queria fazer uma observação aqui. Existe uma estudante da UNB que chegou a se formar... Maria Elizabeth Barbosa de Almeida. Está com a palavra. Bom, na UNB, a Ieda Santos Delgado chegou a se formar, mas ela foi estudante na UNB e um colega da Associação dos Pós-Graduandos da UNB, que tem o nome dela, inclusive, disse que o nome dela não consta da lista da UNE. Então, eu queria, talvez, informar você que tem essa pessoa, ela é desaparecida e foi estudante da UNB. Direito. Ela se formou em Direito em 1969 e ela desapareceu em 1974. Ela trabalhava no Departamento Nacional da Produção Mineral e ela da ALN. Isso. Quando Obrigada. ela desaparece? 1974. Exato. Do DNPM. Bom, queria que a gente mantivesse contato com o doutor Cláudio, pela Comissão da Verdade da UNB, para essa troca. Alguém mais gostaria de se manifestar, de usar a palavra, fazer alguma consideração? Bom, primeiro agradecer todas as pessoas que vieram de fora de São Paulo, né, que viajaram para cá para contribuir, o adiantado da hora, tantas horas de reunião. E ontem teve a reunião da Comissão Nacional da Verdade com diversas comissões estaduais, né? Eu acho que todos esses grupos, como o da UNE, da UNB, que estão se constituindo, são coisas importantíssimas. Mas nós estamos, depois de todos esses relatos, diante do cinismo e da vergonha do Estado brasileiro. O Estado brasileiro mantém até hoje intacto seus aparatos de repressão, principalmente de investigação, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público, seja no serviço reservado das polícias militares e, por que não, dentro do Gabinete da Presidência da República, a ABIN continua funcionando, investigando e levantando a vida de todos os brasileiros. Então, nós estamos no país da mentira, em que pese o esforço de toda a mobilização desse país em se obter a verdade, a comunidade de informações, também chamada de Estado brasileiro, que está nos Ministérios da Defesa, no Itamaraty, em outros Ministérios da Justiça, continua mantendo o segredo de coisas que o Estado brasileiro sabe de sobejo, né? Então, em que pese, e se a verdade só aparecerá se nós conseguirmos fazer uma mobilização nacional em torno da busca da verdade. Nenhum documento será entregue, nenhum arquivo será entregue, nenhum torturador será interrogado, se não houver um amplo movimento nacional de massas. Os torturadores, os assassinos, se consideram impunes, protegidos pela legislação brasileira. E o acordo que foi feito pela redemocratização do país,
e as derrotas que houve, tanto na votação da anistia e outras derrotas na Constituição, permanecem intactas, às vezes com beneplácito das autoridades do Poder Judiciário, como a decisão do Supremo convalidando a lei da anistia. Então, para nós, que somos da geração que passou, e para vocês, das novas gerações, façamos uma frente e um acordo para derrotar o Estado assassino, o Estado torturador que permanece intacto, nos vigiando, nos gravando, nos perseguindo 24 horas por dia, sedento para que tenham força para botar a mão em todas as pessoas que resistem ao sistema capitalista, à opressão e à miséria. Como perseguiram Dom Pedro Casaldáliga recentemente, tentaram pegá-lo lá em Goiás, e outros mártires dessa caminhada. Viva Onestino Guimarães, presente. A sessão está encerrada. Vamos em frente. Olha, eu queria só fazer uma observação. Vocês viram a festa do Oscar, que assinte que foi a Casa Branca se manifestar, a Casa Branca, com 2 filmes falando da escravidão com o presidente negro, a esposa do presidente da República dos Estados Unidos anunciou como filme vitorioso a versão da CIA sobre o Irã. Então, a CIA prevaleceu na voz transmitida do gabinete da presidência da República, indicando o filme Argos como o melhor filme. Isso é o assinte maior que a inteligência humana pode. Então, eles não estão dormindo, eles não descansam, por isso que eles querem drones, vantes e tantas armas assassinas contra o povo do Oriente. Isso, para mim, é o maior testemunho da desfaçatez, da vergonha que o Império podia fazer contra a humanidade.